Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe por que algumas vezes um candidato a vereador com menos votos conquista o mandato e o outro com mais votos não se elege? É confuso isso, né? Nós conversamos com um advogado em direito público para entender por que isso acontece. Há um cálculo a ser feito em relação a isso. Basicamente, existe um cálculo que é feito sobre o coeficiente eleitoral, ou seja, o número de votos válidos dividido por o número de cadeiras no Poder Legislativo, extraindo daí um valor, um percentual, e um segundo requisito, que é o chamado coeficiente partidário, que é o número de votos destinados a determinado partido e dividido pelo número do coeficiente eleitoral que nós falamos ali na primeira equação. Então, há um cálculo para identificar quantos candidatos ocuparão daquele partido tantas vagas, né? É mais ou menos um sistema um pouco complexo, a população às vezes tem uma dificuldade de entender, mas ele existe para que seja prestigiado o sistema partidário, da representação eleitoral, dada a configuração do nosso sistema eleitoral, da democracia brasileira. Então, ele existe, de certa forma, com essa complexidade, para privilegiar também esse sistema partidário. Então é por isso que muitas vezes o candidato ele é mais votado, mas acaba perdendo ali a cadeira, o lugar, para um candidato que foi um pouquinho menos votado. Sim, porque muitas vezes aquele partido que ele pertence não conseguiu uma votação expressiva, então para aquele partido foram destinados menos cadeiras e aquele candidato que recebeu menos votos, mas que tinha um partido com mais votos, permite, então, que esse candidato menos votado possa alcançar uma cadeira que o seu partido acabou obtendo por uma votação mais expressiva. Então, é uma equação entre número de vagas, número de votos destinados aos partidos, votos válidos, etc. E aí, como que é feita a escolha desses parlamentares aí, depois que é feito o cálculo do coeficiente eleitoral? Dentro de cada partido, aquele que for melhor classificado vai ocupando as vagas destinadas àquele partido. Então, o mais votado dentro do partido ocupa primeiro e assim sucessivamente. Então, existem essa ordem de ocupação. E cada partido terá, então, uma destinação se atingido o coeficiente. Às vezes, sobram vagas que não são ocupadas por nenhum dessas equações. E aí existe também uma terceira forma de cálculo para, obtendo médias desses números de votos, possa então identificar quais os candidatos que ocuparão aquelas vagas remanescentes. É um sistema, de fato, um pouco complexo de elaboração e de ocupação dessas vagas, mas que, ao meu ver, prestigia justamente esse sistema partidário adotado pelas eleições, né, pelas eleições brasileiras. Então, só para, como o senhor falou, é um pouquinho complicado de entender, só para o pessoal que está em casa entender direitinho, como que é feito esse cálculo? Olha, o exemplo de Vitória, por exemplo, fiz aqui algumas anotações. Em Vitória, no ano passado, nós tivemos 170 mil votos válidos aproximadamente. E hoje nós temos 21 cadeiras de vereadores. Então, o coeficiente, ou seja, a divisão entre 70 mil e 21, chega a ser um valor de 8.095. Então, o candidato precisa ter 10% disso como primeiro requisito, ou seja, o candidato precisa ter 809 votos pelo menos. No segundo aspecto, suponhamos que o partido recebeu 25 mil votos, dividido por 8.095, que é aquele coeficiente que a gente buscou lá em cima, chegamos ao número de 3, ou seja, aquele candidato que teve 809 votos pelo menos, e o partido 3 será, então, estando dentro dos 3 do seu partido, ele ocupará uma vaga destinada a ele. O senhor estava me explicando, né, que isso só vale no caso dos candidatos ao Poder Legislativo, os vereadores, deputados, prefeito, não precisa desse cálculo. Exatamente. Para o Poder Executivo, né, para o sistema majoritário, vale aquele que tiver mais votos, e aí tem a regra dos 2 turnos, né, em relação aos municípios que tiverem um número maior de eleitores. E aí, qual que é a importância, né, de ter esse sistema? Né? Porque às vezes a pessoa está em casa e fala assim, poxa, mas eu votei no fulano, ele foi o mais votado e não se elegeu. A pessoa às vezes tem a impressão de que não é muito democrático, né? Na verdade, é a escolha que a democracia e o sistema eleitoral brasileiro teve, de
de prestigiar o sistema partidário. Então não basta o candidato em si receber votos. É preciso que o seu partido também conquiste cadeiras para que haja uma representatividade ideológica. E é o que buscou então a legislação eleitoral quando criou essa regra de proporcionalidade para as eleições do Poder Legislativo.